Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra Podcast aqui com a gente. Você já sabe, falar de pedra ficou mais leve. E para nós é sempre um prazer, um privilégio, uma honra muito grande saber que você está aí do outro lado, né, recebendo a gente, escolhendo gastar um pouquinho de tempo aqui com a gente, aprendendo, tendo um pouco de frescor na sua vida, porque a gente fala de tantos temas legais aqui. O Pó de Pedra cada dia mais e mais se consolidando como um canal importante de comunicação, de entretenimento, de bate-papo, trazendo pessoas relevantes sobre temas relevantes, e hoje, agora, não será diferente. Eu estou com ele aqui, Dr. Marcos Kadum, para tratar de um tema importantíssimo que muitas vezes é um tema relegado, é um tema que vai ficando de lado, né? O homem é um bicho preguiçoso, inclusive para se cuidar, para ir no médico, para fazer seus exames periódicos, fazer os seus check-ups, e a gente tem um médico que é especialista nisso. Dr. Marcos Kadum, ele é urologista, entende muito, sabe muito, são muitos anos de carreira, e está aqui com a gente para falar um pouco sobre a saúde do homem, falar um pouco como o homem tem que tratar essa particularidade, né? Não adianta só chegar lá na frente e descobrir que tem um desvio grave aí de saúde, de comportamental, de corpo, de organismo. A gente precisa trabalhar na correção, mas também na prevenção. E daqui a pouco vai ter o mês azul aí, né? É novembro azul, né? É outubro rosa e novembro azul. Então é muito importante a gente estar aqui trazendo o Dr. Marcos Kadum. Seja bem-vindo, doutor. Valeu, Bruno. Obrigado aí, agradeço vocês pelo convite, né, a oportunidade aí de falar de um tema tão pertinente, como você falou, que assusta muita gente, né, cara? Aquele tabu antigo do homem, né? Que a gente vê que vem mudando bastante, mas que ainda tem os casos, falando né? Português, claro, a famosa dedada, né? Isso aí é no vulgo popular. Logicamente que eu estou falando de maneira respeitosa aqui, o doutor é da área, ele entende, sabe da seriedade do trabalho, mas esse tal preconceito reside aí, né? E é uma rotina, é um procedimento altamente necessário, preventivo, e de muita importância quando, né, determinados momentos da vida do homem, né? É isso aí, mudou muito, né? Antigamente a gente falava muito como rastreio ou check-up de câncer de próstata, e hoje é como você falou, a gente está falando da saúde do homem, né? Porque tinha-se a ideia de que fazer a avaliação com o urologista você estava só procurando um câncer de próstata, mas na verdade o urologista ele vai olhar diversas outras coisas, né? Ele cuida da parte genital e da parte urinária, né? E cuidando da parte urinária, a gente fala, por exemplo, do paciente que tem um problema na próstata que não é câncer e, por exemplo, não consegue urinar, né? Falando da parte genital, né, a gente fala de reprodução, a gente fala da parte hormonal, né, a gente fala da vida sexual. Então, tudo isso aí faz parte. E o urologista, portanto, né, como trata da parte urinária também, a gente acaba não atendendo, né, só homem, atendemos mulher também. Bom, doutor, veja bem, quando a gente fala de órgão sexual masculino e a gente está falando do sistema urinário, né, que é um sistema importante do corpo humano, nós estamos falando do sistema reprodutivo, nós estamos falando da parte ali sensível humana, né, onde é o órgão genital, é um órgão extremamente relevante. Por isso que tem todo esse tabu, né, todo esse cuidado para tratar do tema, porque ele é um tema invasivo, né? Você vai tratar de uma questão, né, íntima, de foro íntimo das pessoas. E a gente percebe que de tempo em tempo a gente vê, né, a própria mídia, a indústria farmacêutica, todo mundo vem com uma solução diferente, nova e inovadora, né? Então a primeira delas vem aquela solução de dizer que eu me lembro que teve uma época que tinha uma propaganda regular na televisão que falava lá do Boston Medical Group e tal. Não estou falando o nome da empresa aqui, mas porque ela acabou
tomando um espaço até exagerado no tema, né? A cuidar da saúde masculina. Você tá com problema de impotência? Venha pra cá, pipipi. E depois veio aquela onda, depois vieram outras ondas do Viagra, depois vieram outras, agora já é Tadala, e daqui a pouco tem uma outra coisa. Aí tem esses hormônios que você compra aí, esses natureba aí, que o pessoal fala, como é que é o nome disso? Herba não sei o quê, herbal, tratamento, enfim. Mas, de fato, clinicamente comprovado, medicalmente comprovado, quais são os procedimentos? O que é um homem cuidar da sua parte íntima aí, desse sistema todo regulatório humano aí? Cara, na maioria das vezes, Bruno, quando a gente vai conversar com um homem, independente da idade, a maioria das causas, por exemplo, de impotência sexual, elas estão relacionadas a fatores que a gente chama de psicogênicos. Ansiedade, estresse, um relacionamento do casal aí que não está legal, né? Algum trauma, algum estresse que teve aí na vida dele, na família, morreu alguém ou se chateou com alguém. São fatores que não são o que a gente chama orgânicos. Se você for examinar esse paciente, se você for fazer exames, né, seja de sangue ou uma ultrassonografia, você não vai achar nada alterado ali que consiga justificar esse paciente não estar conseguindo ter ereção, ter relação sexual. E aí é muito importante a gente diferenciar, né? O paciente ele não está conseguindo ter relação porque ele não consegue obter uma ereção, né? Ele tem uma disfunção erétil, ou ele não tem... ele teve uma queda de libido, né? O tesão, né? Tá ruim, né? E tudo isso vai influenciar, né? Eu não consigo te dar um número, mas assim, o percentual de homens, tá, abaixo de 65 anos que tem um problema na vida sexual e que esse problema é orgânico, é um déficit de hormônio ou uma obstrução vascular, né, um problema ali no corpo cavernoso, né, que é o pênis, a parte do pênis que enche de sangue e faz ficar ereto, a maioria dos casos não tem nenhum problema desse. A maioria dos casos é uma coisa mais do relacionamento, do dia a dia. É psicológico, a gente não pode resumir assim a psicológico, porque é um conjunto de fatores, né? O cara não tem um problema psicológico, mas ele tem um conjunto de fatores que está impactando numa função do corpo dele, tá? Atrapalhando. Não é quando a gente fala psicológico, a gente pensa num problema específico, né? Inclusive, existem alguns diagnósticos, né? Não tem uma coisa específica. Por exemplo, não é puramente ansiedade, né? Não é puramente estresse, é um conjunto de fatores. Mas assim, a gente chama de psicogênico porque não vem só uma coisa, são vários fatores ali atuando, sabe? Mas doutor, a gente sabe que o fator idade, ele é um fator que pesa, né, de todo mundo, né? Uma coisa é você ser um adolescente lá na puberdade, na adolescência, e você tá em plena faculdade, né, virilidade das suas funções, em descoberta e tal. Outra coisa é você já tá lá chegando nos 50, acima dos 50, o corpo já não tem mais... Existem algumas funções biológicas, eu não sou da área, eu não tenho nenhum conhecimento na área biológica, nem medicinal, mas a gente tem né, aquele conhecimento geral, aquele conhecimento que todo mundo que estuda um pouquinho tem. A gente sabe que a gente vai ficando velho, alguns sintomas, algumas manifestações no corpo da gente vão surgindo, né? Por exemplo, o metabolismo já fica diferente, né? Qualquer coisa que você come mais que o corpo processa da mesma forma. Aí vai tendo algumas... A visão vai ficando mais fraca, o cabelo vai caindo. São várias coisas ali externas. A pele vai ficando... né, já não dá aquele brilho mais, vai ressecando, enfim. E, naturalmente, a libido não vai se perdendo não com o longo do tempo, ou não? O que a gente costuma falar é que a função erétil, na verdade, a vida sexual do homem ela vai ter fases, ela vai mudar, como você falou, né? Na pré-puberdade, né? Quando está se descobrindo, depois na puberdade que tem aí um pico muito grande hormonal, né? E começa a descobrir a vida sexual, e depois aquela fase aí mais pós-puberdade, mas ainda com uma vida social muito nova também, ativa, né? E aí a pessoa vai começar a namorar, vai começar a se relacionar, né? E começa aquela fase de descobrir se ele vai só namorar, se ele vai ficar com várias pessoas, se vai ter vários parceiros, se não vai, ou parceiros, né? Então, assim, são fases, né? E à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela normalmente
a maioria das pessoas tem um relacionamento fixo e esse relacionamento pode acontecer aquilo que a gente fala, né? Ele vai ficando mais morno e aí para muitas pessoas vem filhos que influenciam também nessa questão, né? da vida sexual. E depois vem a idade, né? E com a idade tem sim uma queda da libido. Tá? A libido vai cair, né? Vai ter uma alteração, algumas vezes por componente hormonal, né? E a gente fala, poxa, envelheceu, o hormônio diminuiu a produção, né? Porque o hormônio do homem é a testosterona, né? E ele é produzido pelo testículo. E a gente vê, inclusive, o volume do testículo diminuindo com o passar do tempo. Né? E aí diminui a produção de testosterona e por isso diminui o tesão. Isso é natural, né? Isso é natural. Mas em que idade isso acontece? Olha, de um modo geral, a maioria dos casos, tá, de pessoas que têm uma baixa testosterona, tá, e que precisam melhorar o nível de testosterona, mais ou menos aí, digamos assim, em torno de 60 anos de idade, até essa idade, a maioria dos homens consegue ter um testículo funcionante. O que isso quer dizer? Se ele tiver uma baixa testosterona, a gente ainda consegue estimular o corpo dele a produzir sua própria testosterona sem ele precisar fazer uso de testosterona exógena, uma medicação. E isso é muito importante. A gente põe um testículo que não está trabalhando tanto, a gente põe ele para trabalhar e produzir uma testosterona que, além... Mas que tipo de tratamento? Aí tem várias coisas. Tem medicação, obviamente, tá? Várias medicações que a gente pode utilizar, mas acaba que o mais importante é ter uma boa qualidade de vida. Um bom sono, atividade física, uma boa alimentação. Hoje em dia, estilo de vida é a chave para tudo. Né? Mas tem medicação e muitas vezes a gente consegue melhorar muito a vida da pessoa, do paciente, com mudança de estilo de vida, mas a medicação acaba sendo necessária. E assim, é importante porque você pensa o seguinte, um cara começa lá, digamos, aos 50 anos a tomar testosterona. Hoje, uma pessoa vive facilmente, se for saudável, 80, 90. Ele vai passar 40 anos da vida dele tomando testosterona, tomando injeção, mas passando tem gente creme. Que está se submetendo a isso, tem né? Tem muita gente, muita gente. Por que essa galera está nessa onda aí? Porque é ótimo. Tomar testosterona deve ser sensacional. Você se sente muito melhor, você se sente mais bem disposto, mais alegre, né? Você ganha massa muscular. Tem trabalhos que mostram que uma pessoa sedentária, ela não faz absolutamente nenhuma atividade física. Tá? Se ela tomar testosterona, ela vai ter um ganho significativo de massa muscular. Né? Então, se essa pessoa toma testosterona e faz o mínimo de atividade, ela vai ter massa muscular, vai ter perda de peso. Né? É uma droga que traz um bem-estar. Tá? Ela te dá mais energia, te deixa mais bem disposto, mas às custas de quê? Às custas de uma dislipidemia, pode aumentar o colesterol, de um risco cardiovascular muito maior, mesmo num paciente bem indicado, bem tratado, há um aumento do risco de eventos cardiovasculares, ou seja, infarto, AVC, trombose, tudo isso aumenta com o uso de hormônio. Né? A gente já sabe disso tanto para o homem quanto para a mulher. O hormônio ele tem um fator, né, que você, na hora de indicar, tem que estar muito bem avaliado e muito bem indicado, porque aumenta o risco de outros problemas. Então a gente sempre põe na balança em qual caso que vale a pena passar hormônio, tanto para o homem quanto para a mulher. Né? Não é para ter medo de usar, né? Não é falando que não deve ser usado, muito pelo contrário, mas tem que ser muito bem indicado. E o simples fato de ter sido passado por um médico não quer dizer que está bem indicado, infelizmente. Porque hoje, na verdade, sempre, qualquer médico pode passar qualquer remédio. Né? Mas ter o conhecimento para poder fazer uma boa condução a longo prazo, e aí entra o urologista. Né? A maioria dos homens, quando ele tem um médico que acompanha o quadro dele, a vida dele, é para a vida. Ele volta nesse médico regularmente, é um médico que vai levar para o resto da vida. Diferente daquele médico que você chega lá, olha, eu quero emagrecer, ou eu acordo de manhã, não estou bem disposto, e o cara vai te dar uma medicação que você vai usar aí por 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? E você nunca mais vai ver esse cara, não vai ver o médico. E as consequências não vão vir subitamente, elas vão vir com o passar do tempo. O que é importante para o cara fazer, um cara que quer se manter com a saúde em dia, o cara que quer se manter assim, monitorando mesmo, né? Evitando que haja algum tipo de disparate aí na condição de saúde dele. O que ele tem que fazer? Bruno, isso aí é o mais difícil, né, cara? A gente aí que é mais gordinho, né? A gente tem aí essa luta a vida toda de tentar melhorar o estilo de vida, como você falou. Atividade física. Eu acho que é a primeira coisa. Claro, rapaz, que dieta é essencial, né? Dieta é essencial. Eu tô acima do peso e reconheço que eu preciso emagrecer, ponto. Eu não tô questionando isso.
Mas, cara, eu não sou um cara sedentário. Eu pedalo pra caramba. Hoje, essa semana, eu voltei a pedalar. Tô pedalando todos os dias. Vez ou outra, regulo a alimentação. Não é sempre. Mas também não tenho nada... É difícil, né, cara? Manter peso, muito difícil. E aí você assinou embaixo do que eu falei agora. Atividade física, pra mim, é a primeira coisa. E é o mais difícil. E por isso que eu falo que tem que ser a primeira coisa, porque é o mais difícil. Porque, normalmente, a pessoa que ganha peso, ela tem uma causa, né? E aí tem que pegar um especialista dessa área para conversar, mas pode ter um distúrbio de ansiedade associado, um distúrbio alimentar, né? Pode ter diversas coisas aí que fazem essa pessoa comer. E a atividade física, ela normalmente não resolve só o problema relacionado ao sedentarismo em relação a coração, né, a músculo, não é isso. Ela te traz outros benefícios também. E a atividade física eu considero que é o mais difícil de você fazer, né? Eu acho que é o mais difícil de começar, é o mais difícil de manter, né? E aí você vai conversar com as pessoas que fazem bastante, elas vão falar, é viciante. É viciante porque traz um bem-estar muito grande, né? Agora, começar é muito difícil. E basicamente com a atividade física vai vir o resto, né, cara? O cara que está fazendo atividade física, ele vai ter menor apetite, ele vai ter uma disposição maior, ele vai dormir melhor. E ele vai ter uma gana aí de tentar fazer uma dieta, uma alimentação, uma vida saudável. As atividades de lazer dele mudam, né? Mas é difícil pra caramba. Começar eu acho que é o mais difícil. Doutor, sabe? Você concorda que o homem, de maneira geral, ele é muito relapso com o controle da saúde dele? Melhorou bastante. Eu ainda peguei uma época de quando eu comecei na medicina, tá, em que o homem ele tinha esse medo e essa grande dificuldade de ir ao médico, tá, principalmente no urologista. Tá? Sem dúvida nenhuma ele se descuida, né? Sem dúvida nenhuma o homem é mais relaxado, digamos assim, do que a mulher. Mas melhorou bastante. Tá? Então a gente divide aí dele ser relaxado com a saúde de um modo geral, concordo plenamente, mas eu vou te falar, cara, a questão do tabu de não querer fazer exame mais de próstata, não querer ir no urologista para ter a sua parte genital examinada, tudo isso melhorou bastante, cara, caiu por terra aí, eu posso dizer. Hoje é bem incomum a gente pegar um homem que tenha, sabe, uma rejeição grande de não ir ao urologista, né, porque tem o tabu, porque não quer ser submetido a um exame físico, né? E hoje a gente consegue contornar um pouco isso. Mas, né? O que acontece, doutor? Porque eu confesso que fui 2 ou 3 vezes ao longo da minha vida no urologista, foi muito, né? Considero que eu tenho uma saúde, né, funcional em ordem, aparentemente. E quando eu falo que é relapso, porque me dá a impressão de que a gente só vai no médico quando dá alguma coisa. E como a gente está falando de uma parte sensível do corpo, você tem as famosas doenças sexualmente transmissíveis, né? Dá para a gente ter um panorama aí, você como médico, de quais são as incidências que mais fazem o cara procurar o urologista? O urologista de modo geral, mas você diz não das doenças sexualmente transmissíveis. Não, de tudo. O que você... Olha, eu assim, no nosso dia a dia ainda tá, o acompanhamento regular. Apesar da gente falar que precisa melhorar, né, que o homem tem que vir mais, a maior parte do nosso consultório é feito do homem que vem fazer acompanhamento regular. Tá? Quando a gente fala então isso é bom, porque isso é uma mística que eu tinha. Eu achava que o cara não ia nesse trem hora nenhuma. Não, melhorou bastante assim. Claro que tem um peso da família, da esposa, né? Que fica cobrando. Que dá um suporte e cobra isso aí. Mas assim, a gente tem muito paciente, né, com doenças urológicas de um modo geral. Que seriam essas? Então, quando a gente fala de doença urológica, pode envolver o rim, ureter, que é o canal que leva a urina do rim para a bexiga, pode ser a bexiga, tá? Ou a uretra, que é o canal da urina. Tá? Então, quando urológico, a gente tem, por exemplo, cálculo renal. É o urologista que trata o cálculo renal. Né? A gente tem infecção urinária em mulher, que é uma coisa muito comum. Tá? E o urologista que trata? Urologista, ginecologista, mas o urologista ele é um especialista em infecção urinária. Né? Porque a infecção urinária na mulher, a cistite, normalmente é uma infecção, a cistite bacteriana, né? A cistite infecciosa, ela normalmente é uma infecção na bexiga. Né? Ela é uma infecção na bexiga e normalmente é tratado
na maioria das vezes pelo urologista. Claro que é uma doença que pode ser diagnosticada por qualquer um e deve ser e tratado por qualquer um. Mas quando o caso não é resolvido, né, por exemplo, a cistite de repetição, quando a mulher tem infecções repetidas num período muito curto ou mais de 3 infecções num ano, é tratado pelo urologista. E entender que cistite pode ser infecção, pode ser uma inflamação. Cara, tem muitos anos, eu realmente estou tentando lembrar aqui, não me lembro a última vez que me deu, mas eu tenho certeza que em algum momento da vida já me deu isso. O que é aquele negócio que quando você está urinando, que fica ardendo o canal da uretra ali? Então, no homem, o que é muito comum, vamos lá, uma bala no post-it, que é uma infecção ou uma inflamação por conta de uma infecção da glande, que é a cabeça do pênis, e da pele ali no entorno do pênis, que é o prepúcio. Né? Aquilo lá infeccionar. Tá? Normalmente essa infecção não necessariamente vai trazer essa ardência no canal da urina. Tá bom? Essa infecção normalmente é por fungo, ela tem muito a ver com manter uma boa higiene, que a maioria das pessoas mantém, e tem muito a ver com a relação sexual. Porque o fungo faz parte da flora do corpo e faz parte da flora da mulher. Ele tá lá. Tá lá. Depois a relação sexual pode ter uma carga maior de fungo ali no homem, ele se aproveita daquela umidade, o fungo prolifera e começa a incomodar. Tá? Pode ter um pouco de ardência ali na uretra, no canal da urina, tá? Mas não é o sintoma mais comum. O mais comum é ficar com a pele ali vermelha, né? Aquela massinha branca, né, que a gente chama de esmegma, e um cheiro. E aí, na maioria dos casos, mau cheiro. Lavando, secando resolve bem, a maioria dos casos resolve. O que não resolveu, o urologista tem que avaliar. A ardência no canal podem ser diversas coisas. Tá? Pode ser um processo inflamatório ali depois de uma relação sexual, sem ter bactéria, sem nada. Pode ter bactéria, pode ser doença sexualmente transmissível. Um cálculo renal pode dar esse sintoma. Né? Então, assim, não há uma coisa específica. Prostatite aguda, que é uma inflamação da próstata, e é comum no homem jovem, é uma doença de próstata comum no homem sexualmente ativo. Pode dar isso aí também. Então, tem diversas coisas que podem afetar essa área. E teve uma vez, eu rememorando aqui, uma vez que eu fui no urologista, doutor... Como é que é o nome daquele doutor, rapaz? Naquele prédio ali do... como é que é? Primos, não? Né? Fala aí, Marcos. Não, esse prédio que tem aqui do lado do antigo CRE, como é o nome daquele prédio? Marcos, não sabe, não? Pasteur. Pasteur. Fui no urologista ali, não me lembro o nome dele. Ali é Altaci. Pode ser. Eu não vou lembrar o nome dele aqui agora. Fui no Pasteur. Altaci e Guilherme atendem ele. Foi um dos dois. Acho que foi o Guilherme. Bom, enfim. No famoso ovo, que a gente também chama de testículo, me deu um dolorido, rapaz, nesse negócio. Isso já tem uns 10, 15 anos. Aí fui pesquisar na internet, né? Aquela mania que a gente tem. Pode ser um monte de coisa. Tipo assim, pode ser nada como pode ser tudo. Isso aí. E é aí você fica doido, cara. aí você fica doido. Aí eu fui lá, cheio de coisa. Meu Deus, que dor é essa? Que dor. Na verdade, não era dor, era um desconforto. Aí ele foi lá, passei por aquele constrangimento do cara ter que manipular aquilo ali, né? Ele falou, rapaz, não tem nada aqui, é só uma calça apertada que você usou. E eu realmente tinha usado uma calça que, assim, acontece disso também, né? A gente cria um monte de monstrinho e... A internet, assim, é muito bom, né? Mas tem que saber onde colher as informações. Eu peço para os meus pacientes pesquisarem, mas eu direciono eles. Eu falo, olha, pesquisa isso em tal lugar. Mas, assim, isso que você sentiu, por exemplo, pode ser uma infecção urinária. Né? Né? No homem, a infecção urinária, antes dela se manifestar na bexiga, ela acaba se manifestando ou na próstata, ou no testículo, porque esses órgãos eles estão antes, né, quando a gente fala do meio externo para dentro do corpo, a bactéria consegue chegar ali no testículo ou na próstata antes de chegar dentro da bexiga. Então, a infecção urinária no homem ela se manifesta ou com uma epididimite, que pode ser uma inflamação, uma infecção ali, pode ser o que você teve, né, no epidídimo, né, a inflamação por conta da calça apertada ou de uma pancada. E assim, é importante, Bruno, você mencionar isso aí, porque homem jovem com dor no testículo tem que ir no urologista. Na hora, Brodinho. Câncer de testículo acontece, na sua grande maioria, em mais de 95% dos casos, em homens jovens, até 40 anos. Tá? É muito raro a gente ver câncer de testículo em homens velhos, com 50, 60 anos. Acontece, mas são cânceres incomuns. Né? O mais comum é acontecer em homem jovem. Então, dor no testículo. Tá? Aquela dorzinha chata, aquele incômodo, tem que ir no urologista. Pode ser da vida sexual, pode ser um trauma, mas pode ser um tumor. Doutor Marcos, fala. Aquela dor que é tipo uma cãibra puxando assim no testículo, isso é corriqueiro? Me explica um pouco. A gente vê bastante, porque assim, o que acontece? O testículo, quando a gente está na nossa fase de desenvolvimento, tá? Ele se desenvolve dentro do abdômen e ele migra, né, pela região inguinal.
né, onde tem a hérnia inguinal, né, existe um canal ali que é o canal inguinal, e migra todo o conjunto, né, que leva o sangue, né, que traz o sangue, que permite a passagem do espermatozoide, que é a sala que engravida. Todo esse conjunto ele migra do abdômen lá para baixo, né? Então, qualquer alteração no trajeto desse canal, que a gente chama de funículo espermático, ele vem de dentro do abdômen, qualquer alteração nesse trajeto pode gerar um incômodo no testículo. Então, por exemplo, o paciente tem um cálculo renal, ele pode ter dor no testículo, né? Um paciente ele tomou uma pancada na barriga, ele pode ter dor no testículo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, doutor. Por que, é lógico, uma pergunta idiota que eu vou fazer no dia a dia, no linguajar do povo. Idiota, cara. Não, eu tô falando assim, a gente já sabe o motivo, bateu, doeu. Mas por que o testículo ele é tão sensível assim? Por que tem um tipo de dor diferente? Eu vou explicar, você que é mulher não sabe. Mas às vezes se fizer assim, você sente uma dor. Porque, da onde vem essa sensibilidade? Ele é exposto, enfim. Ó, a gente consegue ver que os órgãos que mais a gente mais sente dor são os órgãos que são encapsulados, né? A maioria dos nossos órgãos são, mas, por exemplo, o intestino não tem cápsula. O testículo tem uma cápsula. O rim tem uma cápsula. O fígado tem cápsula. E a gente vê muito no boxe, né? O pessoal falando que vai dar soco no fígado porque dói, né? Uhum. Então, assim, a gente sabe que os órgãos encapsulados, quando eles têm uma lesão e eles tentam expandir, eles inflamam e eles crescem, faz um edema, né? Na hora de crescer, tem uma cápsula em volta que impede que ele cresça. Isso faz doer. Tá? Isso por si só já faz doer, né? A pancada que você falou. A gente sabe também que as nossas extremidades, de um modo geral, elas têm mais sensibilidade, né? Nós temos mais um limiar de dor menor ali, né? Então uma pancadinha ali vai gerar um estresse. Isso é uma forma de defesa. Porque né? você faz assim, cara. É uma forma de defesa do nosso... É os 5 minutos pra você recuperar. Como é que é, Bruno? Faz de novo. E aí você pensa também, no olho é a mesma coisa, né, cara? Se alguém dá um peteleco no seu olho... Exato. Né? Então, assim, são áreas que você vai ter uma sensibilidade maior até como uma forma de defesa. Né? Normalmente isso acontece nas extremidades, sabe? A nossa sensibilidade ali vai ser maior. Essa questão da cápsula é mais para dores mais crônicas, né? não tão agudas como essa que Agora, você tá falando. Assunto muito polêmico, o senhor é urologista e tal. O pessoal tem muita cisma, né? A gente tá fazendo um bate-papo aqui, vai ficar registrado pra galera assistir. Tem muita cisma com relação de tamanho do aparelho lá, do aparelho urinário lá, do bichinho lá. Da protuberância. Isso tem a ver com alguma coisa? O que define isso? Por que esse assunto é tão engraçado, é tão curioso? As pessoas... Bom, isso aí começa na pré-puberdade, né, cara? Começa o garotinho começou o peru dele a crescer, ele ri do amiguinho que o peru ainda não cresceu. E isso a gente vai levando aí, né, aquelas brincadeiras que a gente fala de quinta série, né? Isso permanece até a vida adulta, né? Até mais velho, porque vira um bate-papo, né? Tem algum exercício para aumentar? Pera aí, rapaz, deixa o cara acabar a resposta aqui. Exercício não. Mas pode eu tô parar falando seu, assim, hein? Isso impacta em alguma coisa na função do bichão? Não, na função não, né? A finalidade do pênis é permitir, né, a reprodução. Né? É um órgão sexual, né, um órgão genital, né, que permite a reprodução, porque você precisa do pênis para poder introduzir ele na vagina e liberar a célula de espermatozoide junto com o esperma. A carga genética. A carga genética e você fazer a reprodução. Agora, existe aquela grande discussão, e aí você vai ter que trazer uma especialista aí na parte sexual para discutir se vai ou não impactar no prazer da mulher. Essa discussão é muito grande. Né? O que eu posso te falar é o seguinte: quando a gente pega a média do tamanho do pênis, apesar do brasileiro ser famoso mundialmente, que não sei o que, a média do tamanho do pênis do brasileiro, ela não é lá tão grande. Quando a gente fala de média, claro que tem gente com pênis muito maior e tem gente com pênis muito menor, mas a média é em torno de 13 centímetros. Né? E a gente vê outros países aí que você não acreditaria, países do leste europeu, por exemplo, com pênis maior. E os países africanos, a média também é maior. Né? Então, assim, na prática, se o brasileiro não teria toda essa fama, né, se o tamanho do pênis fosse a coisa mais importante. É uma coisa que a gente acaba levando culturalmente, né, mas na prática não deveria ser um fator mais importante para a vida sexual, não, cara. Não, mas eu estou tendo a oportunidade de conversar, né? Num ambiente de consulta, jamais a gente tocaria nessas Não, mas é na consulta peculiaridades. Não, mas na consulta eu falo com o paciente. Consulta médica é o lugar para tirar dúvida, para perguntar o que quiser, para tirar aquela dúvida que acha que é boba, porque muitas vezes não é. Isso às vezes é a dúvida de todo mundo, cara. É a dúvida de todo mundo. Doutor, a gente vê que
também, retomando o passado aqui, aos fatos históricos, a gente teve um período, uma época aí, que veio à tona a AIDS, né? Foi a grande doença do século, ceifou muitas vidas e tal. Hoje a gente nem ouve falar disso. Acabou a AIDS? Não, isso é uma coisa legal. Eu acho que é uma vitória que a medicina vem tendo ao longo de décadas, né? Mais ou menos da década de 80, né? E morreu muita gente por falta de tratamento. Hoje o que acontece é o seguinte, cara. Primeiro, prevenção, né? Acho que é o mais importante, acho que o recado tem que ficar. As doenças, de um modo geral, tô falando assim, não são todas, tá bom, gente? Mas de um modo geral, as doenças virais, elas não têm cura. Não que essa doença vai te fazer mal pro resto da vida. O resfriado que você pegou, a gripe que você pegou, ela não vai te fazer mal pro resto da vida, mas ela pode ficar registrada no seu corpo pro resto da vida, né? Então, hepatite, HIV, né? Algumas doenças, elas não têm cura, tá? Hepatite, alguns tipos a gente consegue curar, mas a grosso modo não tem cura. Então, se você tem uma relação desprotegida e você pega uma doença bacteriana, que a gente pode tratar com antibiótico, ótimo, está resolvido. Mas da mesma forma que você pegou a doença bacteriana, a chance de você pegar uma doença viral, uma hepatite ou HIV é muito grande. Então, a prevenção é a primeira coisa. Tem que ter prevenção, tá? E a segunda coisa é que a medicação evoluiu demais. Hoje as medicações antirretrovirais, elas permitem aí que um paciente ele tenha uma sobrevida normal, uma vida normal por um período longo, sem nenhum problema relacionado à doença. Claro que tem alguns casos de pacientes. O cara vai ter que tomar remédio pro resto da vida, né? Vai. Atualmente o cara ainda vai ter que tomar remédio pro resto da vida, né? Não tem uma cura. Tá? Tem alguns casos aí de cura já relatados, são curas espontâneas que são pesquisados ainda, mas acho que não se gerou nada efetivo em relação a isso, né? Eu acho que a disruptura vai vir quando tiver uma vacina, né? Para prevenir, porque é um vírus. Está sendo né? estudado isso? Eu acho que deve ser um foco de estudo muito grande, tá? Porque, como eu falei, antes de você pensar em cura, é pensar não permitir que a pessoa pegue a doença, né? Fica mais barato até para o mundo todo, né? E já tem vacina para bastante doença que antes não tinha, né? A gente tem vacina para HPV, né? Então, assim, HPV que é aquela verruga, né? Que é muito comum também, a prevalência no Brasil, em torno de 50%. Eu não sei o que é isso, não. HPV é o papiloma vírus humano, né? É a sigla em inglês, né? Para papiloma vírus humano é aquela verruga, que a gente tem a verruga comum da mão, que a gente tem na ponta do dedo, pode ter no joelho, no cotovelo. A gente também tem alguns tipos de HPV que são da área genital, que você pega através de relação sexual. Na minha adolescência me deu vários aqui no dedo. Isso é HPV, um tipo de HPV que não tem nada a ver com a vida sexual, né? Mas da mesma forma que aconteceu no dedo, você pode ter o HPV genital. E é importante saber que o HPV ele é diretamente ligado a alguns tipos de câncer, né? Câncer da via oral, né, da orofaringe, câncer de esôfago e principalmente, que se sabe hoje, e por isso é tão importante a vacinação, o câncer de colo de útero na mulher, né? Então, assim, a gente pega uma doença que há pouco tempo atrás assim, não tinha como você fazer uma prevenção eficaz numa população, né? E agora a gente consegue fazer isso e vai diminuir a incidência de câncer no futuro porque a gente consegue vacinar, né? Então isso é muito importante, né, cara? Pois bem, eu estou aqui com o Dr. Marcos Kadum, né? Ele que é médico urologista e está trazendo aqui para a gente muitos esclarecimentos, né? Eu tenho, como te falei aqui, são dois médicos que eu vou muito pouco, no dentista e no urologista. Cardiologista, uma vez por ano a gente vai, né? Tem que cuidar do coração, vai. O Dr. Thompson ali também no pastel, vou sempre. Meu como é que é? Pneumologista e por aí vai. Agora, vamos indo para o encerramento aqui, doutor. Doutor Marcos, fala para mim. Como é que é a cobertura do serviço público para a urologia? Como é que está o serviço público aí, o atendimento para a população? Você tem alguma informação? Então, lá em 2017, vou falar da área mais de urgência e emergência, tá? Em 2017 a gente conseguiu, junto ao governo aí, né, desenvolver um serviço hospitalar que começou na Santa Casa de Misericórdia aqui de Cachoeiro. E hoje esse serviço ele funciona muito bem, com uma equipe muito capacitada no Hospital Infantil, aqui no Aquidauã. Tá? É um serviço que ele é relativamente novo, tem em torno de 2 anos, mas que o volume de cirurgia, tanto de urgência quanto cirurgias eletivas, tem sido ampliado pelo governo e pelo hospital, principalmente pelo
pelos gestores públicos, né, de uma forma importante, né? E quando a gente fala em comparação, né, quando a gente vai conversar com outros colegas aí de outros locais, eu vou falar que a gente está bem servido. Claro que não resolveu tudo, né, mas está bem servido na urologia aqui no nosso sul do estado. Tá? Claro que precisa sempre melhorar, precisa sempre aumentar o atendimento, porque a população espera muito tempo por esse atendimento, mas tem ido bem. No Hospital Evangélico faz o tratamento das doenças oncológicas, né, câncer, e no Hospital Infantil aqui no sul do estado faz o tratamento das doenças benignas, né, então cálculo renal, né, cirurgias de próstata, né, cirurgias do testículo, cirurgias do pênis, né, para fimose, algumas outras cirurgias nesse sentido. Mas tem muita coisa para ampliar sempre, para melhorar, mas para um serviço novo está indo muito bem. Agora, doutor, a estrela do urologista é mesmo o tal do toque? Essa é a estrela, é o procedimento padrão? Então, o que acontece? O toque, tá? Que o exame da próstata, o exame digital, o exame com o dedo da próstata, ele é um exame que... O exame introdutório. Ele sempre gerou muito medo, né? O paciente, né, ele tem aquele tabu, ele não queria urologista para não ser penetrado pela via anal, né, como se isso fosse reduzir a masculinidade dele. É um exame que leva poucos segundos, tá? E ele traz muita informação para o médico. Quando a gente examina a próstata do paciente, a gente consegue ver o tamanho da próstata, a gente consegue ver se tem algum tumor naquela região, numa região. Porque quando a gente faz o toque, o paciente ele sempre confunde, acha que o urologista cuida da parte anal. Na verdade, não cuida. Quem cuida da parte anal, das doenças do ânus, tá? Das doenças orificiais que a gente chama, então hemorroida, fístula, fissura anal, é o proctologista. O urologista usa aquele caminho para poder palpar, acessar uma parte pequena da próstata. Através do reto, a gente palpa a próstata na sua parte posterior. Então a gente consegue avaliar uma parte pequena. Então a gente consegue ver o tamanho aproximado, a gente consegue ver se tem dor, ver se tem algum tumor ali naquela região. Então pode ser que a gente faça o toque, não tem tumor ali, mas tem em outro local, né? Mas ele traz muita informação clínica do paciente. Existem alguns números que falam que o câncer de próstata, em torno de 20% deles podem ser diagnosticados com toque, mesmo, por exemplo, com PSA normal. Mas então é muito importante. O tal do exame de sangue aí não faz, às vezes, do toque, então, não? O que acontece? Hoje já tem trabalhos até recentes, mais ou menos aí, em torno de um ano que foram liberados esses trabalhos, né, sugerindo de que num rastreio populacional, quando você vai falar da população, tá, o toque ele não é necessário. Quando a gente fala de população. É muito importante ter muito cuidado com essas informações, porque nós já tivemos medidas nesse sentido de reduzir a aplicação de exames, e agora a gente está falando de um exame físico, mas no passado foi do exame de rastreio de um modo geral, o toque e o PSA, que é um exame que é feito no sangue. Tá? Lá nos Estados Unidos teve uma redução, na Europa também. Tá? Foi mais ou menos aí, se eu não me engano, no ano de 2011, não me recordo ao certo, mas eu acho que foi até 2013. O que aconteceu depois dessa mudança de política social foi que, de saúde, né, uma política de saúde, foi que começou a aparecer muito caso grave de câncer, câncer avançado, porque se reduziu o rastreio populacional. Então hoje esses trabalhos que falam que a gente não precisa fazer o toque, o resultado desse trabalho a gente só vai ver mesmo daqui a 10 anos. O que acarretou se a gente parar de fazer o toque? A gente tem duas formas de tentar identificar o câncer de próstata no rastreio. Tá? É o PSA, que é um exame de sangue, que é uma proteína que ela é majoritariamente produzida pela próstata. Tá? E então, se esse PSA ele subir muito ou ele subir muito rápido, pode sugerir um processo de câncer, mas muitas vezes esse PSA está relacionado, o aumento do PSA está relacionado ao processo inflamatório, a própria relação sexual, pacientes que andam muito de bicicleta, então tem diversos fatores. Então é importantíssimo passar pelo médico para poder ver a indicação e fazer o exame da forma correta. E no toque retal, junto com o PSA, a gente pode diagnosticar a maioria dos cânceres de próstata. Claro, pode ter um câncer de próstata com PSA mais baixo? Pode ter. Tá? Mas o câncer comum, o câncer usual da próstata, ele acaba elevando o PSA. E é importante entender que nem sempre o valor total do PSA, né, o valor final dele é o mais importante. O importante, às vezes, é como que ele está subindo. Se ele está subindo muito rápido ou está subindo devagar. Às vezes o PSA está baixinho, mas ele dobrou ou triplicou de um ano para o outro. Mesmo ele estando baixo, pode ser um problema. Doutor Marcos, me surgiu uma dúvida aqui.
qual é a importância da próstata? Qual é a função dela? Na verdade, eu vou até melhorar a sua pergunta. O que é próstata? A próstata é uma glândula, tá? E como todas as glândulas, a função dela é produzir alguma secreção ou algum líquido, algum hormônio, né? Então a próstata ela produz o líquido, tá? Que ajuda a transportar o espermatozoide, tá? É uma fábrica, na hora então. que a gente ejacula. Então a gente tem a próstata, atrás da próstata a gente tem as vesículas seminais que armazenam, né, O líquido lá. líquido, né? E quando a gente fica muito tempo sem ter relação sexual e tem o estímulo, sente aquela dor no testículo, isso se relaciona um pouco à turgidez ali daquela região. Tá cheio. Tá cheio. Tá aí o motivo cheio. que não pode retirar a próstata, né? Então, na verdade, assim, poder retirar a gente pode, mas vai atrapalhar a vida sexual, a vida reprodutiva da pessoa, né? E talvez Assexual. né, assexual. Agora, doutor, nós estamos em 2025, esse programa está sendo gravado. Enquanto a internet for internet, esse programa vai estar aqui. Vai ter gente podendo assistir esse programa em 2030, em 2050, em 3000, né? Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, algum dia pode... Ah, vovô lá. Está gravado aqui. Nós estamos vivendo numa era de muita confusão com relação a muita coisa. O que você pensa do assunto troca de sexo? Tem um nome agora técnico aí que eu não sei. Eu tive uma experiência... Que é arrancar o bichinho fora. Eu tive uma experiência médica muito grande, né? E assim, eu participei, tá, de projeto disso na UFES, né, na Universidade Federal do Espírito Santo. Foi um dos hospitais, né, o Hospital das Clínicas, que começou com a cirurgia de transgenitalização. E assim, eu te falo, isso é um projeto de suma importância. Tá bom? A transgenitalização é uma coisa de suma importância. Gera, claro, muita discussão, né? É muito polêmico, mas é importante entender que é uma cirurgia, é um tratamento, né? Não necessariamente a cirurgia em si, mas o tratamento, né, do transgênero, ele é de muita importância e ele gera segurança, ele garante o bem-estar, a vida da pessoa, né? Uma pessoa que tem antigamente se falava uma disforia de gênero, né? Mas ela está num corpo que ela não se adequa, que não é o corpo adequado para ela. Então a cirurgia de transgenitalização ela é importantíssima. O que tem que ser visto e que está sendo muito discutido hoje, acho que da forma errada, né, é qual o volume, como que é feito o diagnóstico e quando que você deve autorizar. A gente sempre teve um processo muito rígido para permitir que uma pessoa fosse submetida a um tratamento hormonal e depois a uma cirurgia. E o que se fala muito é que em alguns países esse processo não tem sido tão rígido, tem sido um acesso muito fácil. Banalizado pela própria classe médica ou a classe de saúde, e isso pode estar, né, de alguma forma afetando a vida de uma forma definitiva, porque depois que você fez isso, principalmente transformando um homem, né, não é transformando, mas você retirando a genitália masculina, né, você não tem como voltar atrás. Então, assim, é importante dizer que é fundamental, tá? É um tratamento, tá? É fundamental para muitas pessoas, tá? E o que tem que ser feito é realmente estudar, acreditar na ciência, acreditar nos trabalhos e entender que as nossas convicções sociais, políticas, religiosas, elas não têm a ver com o terceiro. Elas são suas. E desde que aquilo não te afete, você não pode também querer que as suas convicções afetem a vida de outro. Mas tem que ter um cuidado muito grande com a questão da banalização. Eu só quero colocar nessa conversa aqui, esquece os aspectos políticos, religiosos e sociais. Vamos falar do aspecto de saúde e psicológico, da psique humana, do indivíduo, uma questão de saúde pública. Você retirar um órgão que você nasceu com ele, isso não é uma mutilação, não? A gente retira órgão o tempo inteiro. A cirurgia bariátrica retira a maior parte do estômago. O meu professor na universidade, quando a gente faz residência de cirurgia geral, para depois fazer residência de cirurgia, meu professor da universidade, ele é um dos maiores cirurgiões aí do estado. Quem que é? Dr. Gustavo Peixoto, cirurgia bariátrica. Uhum. E uma vez ele falou que no futuro, provavelmente, a gente vai olhar para trás e falar, olha, a gente tirava o estômago das pessoas, né? Mas eu acho que esse futuro ainda está distante, porque mesmo com as medicações hoje para emagrecimento, ainda se vê que a cirurgia bariátrica é importantíssima. Quando o paciente tem um problema na vesícula, a gente tira a vesícula. Quando o paciente tem um problema no apêndice, a gente tira o apêndice. Quando o paciente tem um tumor em alguma parte do corpo, a gente tira aquele pedaço. Então, assim, se
esse órgão ele faz parte de uma coisa que está causando um problema, não necessariamente uma doença, mas está causando um problema, e o paciente ele tem o desejo de tirar, ele está certo disso, ele fez um acompanhamento multidisciplinar, tá? Ele vai se sentir melhor, e pelas avaliações dos profissionais, psicólogos, médicos, terapeutas, esse paciente parece que realmente vai se sentir melhor, eu não sou contra tirar. Mas isso tem que estar muito bem visto, muito preparado, né? Não é um processo que leva um ano, é um processo de anos, tá? E é fundamental para a vida da pessoa, do indivíduo. Isso não é um processo para a população, não é uma política social, né? E não pode ser usado de forma política como vem sendo. Tá? É importante a gente respeitar, né? Eu sou mais conservador. Tá? Eu me considero conservador. Mas isso é uma coisa que não implica na minha vida, implica na vida do outro. Então a gente tem que respeitar e tem que entender que é parte de um tratamento, de um problema que a pessoa tem. Tá? Isso é fundamental porque a gente está vivendo, como você falou, uma polêmica, né? uma discussão aí bem difícil e que todos os lados vão ter argumentos, né? Muitos argumentos válidos, mas eu acho que o mais importante é a gente poder olhar para o indivíduo. Né? Agora, é uma mutilação? Eu acho que quando a gente fala em mutilação, a gente está falando de alguma coisa que foi retirada de forma agressiva, de uma forma que não deveria ter sido retirada. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, a mastectomia preventiva. Tirar a mama de uma mulher que tem uma história familiar e alterações genéticas que sugerem que ela vai desenvolver em algum momento câncer de mama. E você tira isso preventivamente. É uma mutilação? Eu não falaria uma mutilação, né? Porque está fazendo isso pela saúde da pessoa. Agora, realmente, retirar é uma coisa irreversível, não tem como botar de volta. Então tem que ter muita certeza que isso vai fazer bem e não mal. Todos os demais órgãos que a gente citou aqui, se você tirar um pedaço de um estômago, você tirar um apêndice, você está removendo, né? A vesícula, acho que vesícula também tira, também. Né? Seja alguns a gente está falando de órgãos que de forma regular a gente tira. E né? até transplante, eu sou totalmente a favor, o cara, né, pegar alguém que está na morte cerebral lá e o coração está batendo ainda, transferência de medula, né? Implante de medula, enfim, tem uma série de... Você tocou numa coisa legal. Tudo isso que você falou de transplante, por exemplo, já passou por essa polêmica também, cara. Não, cara, legal isso aí. É legal a gente olhar por esse lado, sabe? Vou sempre respeitar a sua posição, a gente tá batendo papo aqui, você tá falando a sua, eu vou falar a minha, mas assim, de maneira respeitosa, eu não quero te afrontar nem confrontar, o convidado aqui é você, a opinião é sua. Mas de todos esses órgãos que você falou aí, o único que está diretamente ligado a uma questão de DNA cromossômica é o órgão genital. Não tem uma ligação direta com isso? Que define quem é homem, quem é mulher, o tipo de né? Por exemplo... Embriologicamente, vamos lá. O homem nunca vai ter um homem, né, no sentido biológico, no sentido técnico da palavra, que tenha útero. Essa é uma discussão que é muito difícil, né? Aquela pergunta, né, capciosa que o Charlie Kirk fazia e que é uma pergunta que faz a gente pensar bastante e ninguém sabe responder. O que é uma mulher? Né? Cara, tecnicamente, biologicamente, a gente consegue definir. Se você perguntar embriologicamente o que é uma mulher, geneticamente ou socialmente, as respostas infelizmente são distintas no sentido de poder gerar confusão. Né? Mas são distintas porque tem que ser distintas. Se você perguntar isso do ponto de vista social, é uma coisa. Se você perguntar isso do ponto de vista embriológico, é outra. Se você perguntar do ponto de vista de genótipo, que é o gene, é uma coisa. E de fenótipo, então vamos lá. Existem doenças, tá? Que o homem ele vai ter toda a parte de gene dele normal, mas embriologicamente ele não desenvolveu o pênis. Então ele não é um homem. Então, assim, quando a gente entra nesse assunto, a gente tem veja bem. Ele vira filosófico, porque tem que discutir muita coisa. Eu só vou sabe? botar um ponto final. Não precisa botar ponto final. Eu acho que é um assunto que tem que ser conversado, sabe? Exato, mas por isso que a gente está aqui, o espaço aqui está para isso. Mas o ponto final em relação ao que eu vou tratar sobre isso. Veja bem, eu acho que as decisões e escolhas pessoais de cada um, isso está posto. Ninguém tem absolutamente Respeito nada a ver. individualidade. Não, porque você não pode fazer nada. Exatamente. Se a fulana de tal se tornou uma mulher, isso é uma decisão única, exclusivamente dela. Eu vou fazer o quê? Eu vou arrancar os cabelos da cabeça, arrancar a cueca pela cabeça, eu vou ter que me conviver se ela tiver pessoa, eu vou tratar com muito respeito. O problema é que é o seguinte, a gente sempre fala de ciência, fala do indivíduo, mas a gente percebe que existe uma pauta que estimula as pessoas a
escolherem procedimentos irreversíveis, procedimentos polêmicos, procedimentos altamente invasivos e que às vezes estão habitando num coletivo, né? Porque eu penso o seguinte, o pessoal fala que a gente é conservador, mas eu vejo que as pessoas que estão sendo estimuladas a tomar essas decisões. E isso, eu acho que a função da ciência, como o senhor falou, tem procedimentos, tem estudos, tem gente altamente capacitada se preparando para fazer lá a mutilação do ser humano, mas, por outro lado, tem uma horda de pessoas que está querendo criar uma norma, pegar uma pessoa que está indecisa, confusa ou indefinida com relação àquele assunto. Vou fazer então porque eu sou. E aí acaba criando problemas irreversíveis. Aí, como o senhor falou, a gente vai entrar em filosofia, em política, em religião. Mas é um assunto assim, que tem que ser falado. Acho que foi legal mencionar isso aí. É importante isso que você falou, respeitar a individualidade. Não, isso está aí posto, né? Isso está posto, Isso está posto. Isso aí De maneira nenhuma eu estou te desrespeitando, meu amigo. A gente infelizmente perdeu o ambiente da brincadeira, do riso, né? Porque a gente tinha mais liberdade para brincar com as pessoas. Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado até com as palavras, isso é muito ruim. Né? E eu acho que é por aí, assim, respeitar a individualidade, eu acho que cada caso tem que ser tratado individualmente. No Brasil a gente não vê essa banalização que a gente vê em alguns lugares do mundo, né? Em países até ditos mais avançados que a gente não vê essa banalização. Você quer ver uma coisa? Os pacientes são muito bem acompanhados, eu conheço alguns cirurgiões aí que fazem a transgenitalização e eles são muito, muito sérios, né? Muito sérios mesmo, exigem e acompanham o paciente por tempo antes de propor. O início do processo, ele não é médico assim, do sentido de dar remédio ou fazer cirurgia. O início do processo ele vem muito antes. Ele é psicológico, ele é de fazer a pessoa se entender, terapeuta, né? Um acompanhamento, tudo isso vem muito antes. A parte médica tem que ser o final, né? E realmente em alguns lugares não está sendo o final. Está se começando pela parte médica. Olha, você tem a opção de vir aqui e num médico ele vai te dar um hormônio. Não, doutor, sim, isso na não parte pode médica, ser dessa forma. Mas eu vejo, por exemplo, vamos lá, a gente viu que, é isso que eu quero dizer, uns governos progressistas dos Estados Unidos, por exemplo, por que eu falo Estados Unidos? Porque a maior democracia do mundo é lá que emana todas as ideias. A gente viu uma agenda toda voltada para a transição de gênero. Uma agenda. Isso é uma agenda que envolve outras questões também. O negócio é tão cabeludo, tão polêmico, porque a pauta que fala troque de gênero está diretamente atrelada a uma pauta de aborto. Está diretamente ligado a uma pauta de legalização das drogas. Você raramente você vai ver esse assunto andar sozinho. Ele está sempre anexado a vários temas. E a gente viu governos, políticas públicas, criando facilitação de caminho para essa solução social. O que eles chamam de políticas inclusivas. Políticas né? inclusivas. E aí se batizou toda a política de propaganda em relação a isso de woke. Né? Aí saiu o governo progressista e tentou um conservador. Você não ouve falar nisso. Os casos diminuíram abruptamente, de repente a agenda deixou de ser estimulada, ela ainda existe, não vai morrer nem hoje nem amanhã, ela está aí, mas você vê que todo aquele frisson diminuiu, a coisa hoje está mais amena. Então eu sou levado a acreditar que muito mais do que um problema de saúde pública, uma questão de individualidade, de posicionamento individual da pessoa, é uma coisa que é amplamente estimulada, como eu falei. É uma pauta que não anda sozinha, é uma pauta, ao meu ver, degenerativa, mas, repito, do mesmo jeito que o cara que quer frequentar uma religião evangélica, ou católica, ou umbanda, o cara tem livre-arbítrio para transitar pela visão filosófica, religiosa que ele quiser. Agora, quando se fala em você arrancar um pedaço do seu corpo deliberadamente para mudar um ser, uma persona, mas eu respeito. E o senhor que entende disso muito mais do que eu, o senhor trabalha com isso,
o senhor está aqui falando da importância desse tema e a gente está levantando a leve para isso mesmo. Mas a ideia é essa. Mas é o que você falou, a politização. Porque tem muita gente ouvindo aqui que pensa como eu. E tem muita gente que pensa como o senhor e pensa é. como a medicina. Eu acho que o mais importante é a gente falar e estar conversando sobre isso. Mas é o que você falou, aqui, é a politização do negócio. E falaram que nos Estados Unidos estava acontecendo, sabe? Aí a gente não sabe se é verdade, né? Porque é o falaram, né? Que era mais fácil você conseguir uma cirurgia de transgenitalização do que você conseguir uma cirurgia robótica para o tratamento de câncer de próstata. Pois é. Então, assim, é verdade? Não sei. Eu vou disseminar isso como verdade? Não vou. Mas é um questionamento válido? É um questionamento válido. Né? A gente vai investir, por exemplo, no Brasil, que a gente está tão carente da saúde pública em tantos lugares, a gente vai investir em políticas específicas para a minoria ou a gente vai investir em políticas que tanto a maioria quanto a minoria vai se beneficiar? Perfeitamente, então, excelente são posição. Assuntos que tem que se pensar. Né? O acesso à saúde... Eu não tenho o número né? aqui agora, tá? Mas eu sei que está na casa dos decimais, é 0, não sei quantos % o número de pessoas da comunidade LGBT. É em números decimais, entendeu? 0, não sei alguma coisa aí, entendeu? Então eu vou te fazer uma pergunta. Por exemplo, a adoção de crianças por casais homoafetivos, casais gays. O que você pensa? Sou terminantemente, cabalmente e abruptamente contra. Então, mas assim, respeito. Se eu fosse um legislador, por exemplo... isso que eu ia te perguntar. Claro, pô. Do ponto de vista... Chegou dois pais aqui, eu vou... E aí, se você fosse deputado federal, você ia votar para permitir... Permanente contra. Para não permitir. Para não permitir. Mas são aí assuntos, você entende quer que são ouvir assuntos minha explicação? Quero. Então tá. Eu vou trazer para minha realidade. Eu sou pai. Eu tenho um filho, né? A minha esposa. E eu percebo uma coisa extremamente importante. Eu sou o cara que tenho eu sou um cara que eu tenho uma função paterna dentro de casa de disciplinar Samuel, meu filho, né? Eu sou o cara responsável por gerar a autoridade. Eu ensino meu filho a se comportar, a ter autodefesa, a ter um comportamento... eu tenho procurado criar com os meus exemplos e com o meu dia a dia uma personalidade masculina, patriarcal no meu filho, né? Levo para a igreja, os valores eu ensino a respeitar o próximo, a tomar decisões. E eu sou o cara que, quando precisa chamar atenção, eu chamo atenção. Já a minha esposa, ela é a do carinho. Ela é a do carinho. Meu filho, mamãe ama, e beija a filhota. Não, mamãe, faz o pedido dele, aquilo que ele sabe que vai me pedir, vai brecar, vai nela. É o cara que fica com peninha, leva para comer a pizza, leva para brincar, papapá. E cuida também, ela também tem um outro tratamento assim, da roupa, né, do que vestir, ela tem todo aquele alimentação, todo o cuidado é com ela. E aí eu percebo o seguinte, eu observando esse cenário da minha experiência, eu percebo primeiro o quanto a sociedade perde com filhos criados a partir de mães solteiras. Porque essa dosagem que meu filho recebe, talvez o seu ou outros, essa dosagem de ternura e disciplina, de amor e dureza, essa dosagem ela se perde quando uma criança é criada só com a mãe. Eu penso que meu filho seria um moleque muito mais duro se fosse criado só por mim e muito mais mole se fosse criado só pela mãe. Então, eu imagino, o senhor que é um médico que lida com a fase reprodutiva, se a gente ama a humanidade, se nós amamos a humanidade, a gente tem uma missão nessa terra de perpetuar a humanidade. A melhor forma de salvar a vida é populacionar o mundo. A gente está aqui para procriar, para construir um mundo melhor. Mas está construindo um mundo para quê? Eu percebo que a escolha a homoafetiva ou homossexual, não sei qual é o termo que está usando, me perdoe se eu falei o termo errado, com todo respeito a você, mas a escolha do não casamento e da não reprodução, primeiro é uma escolha muito egoísta, ela é muito egoísta, porque a pessoa não está tendo aquela experiência, ela não está contribuindo com a continuidade disso tudo aqui, né? Inclusive existem
questões demográficas seríssimas ao lado do Sim, mundo. Tem um cara é. que a gente estuda na faculdade chamado Malthus, não sei se seja a política de Malthus, que ele fala sobre como é que se dá a taxa de natalidade, o que interfere. E a gente vê no mundo, por exemplo, você vê no Japão, por exemplo, né, que tinha uma sobrecarga populacional num território pequeno lá. Tóquio é a segunda ou terceira maior cidade do megalópole do mundo, numa ilhazinha que o território é mais ou menos do tamanho do estado de São Paulo, né? E tem uma população, uma das maiores populações do mundo. O Japão limitou o crescimento demográfico porque aquilo ali gerou, né, eles tinham medo de que não tinha alimentação para todo mundo e tudo mais. Então tem toda uma equação que Malthus fala dessa questão da alimentação. Hoje, países que trabalharam com redução demográfica estão tendo sérios problemas. A China vai estourar uma bomba relógio gigante, está faltando mão de obra, está faltando trabalho. No Japão também, as pessoas estão se relacionando com máquina lá. Eles estão fazendo aquelas bonecas infláveis lá, aqueles negócios que parece mulher, imita mulher, e estão deixando de reproduzir, estão deixando de assumir responsabilidade familiar. Isso gera distúrbios de grande monta na sociedade. Então, só para finalizar, por que eu sou contra? Eu acho que uma criança criada por homossexuais ou homoafetivos, eu acho que ele vai perder na convivência paterna-materna. Vai gerar um desequilíbrio ali. Ou não. Você pode falar assim, não, tudo bem. Eu não sou contra dois amigos, dois irmãos. Eu também acho que a gente deveria legalizar a união estável, né, do mesmo sexo. Eu acho isso perfeitamente normal. Já que é uma opção do indivíduo, você tem que dar segurança jurídica. Mas não é casamento. Não é casamento. Casamento é entre mulher. Mas veja bem, e o que você faz com aquela... São duas coisas assim, né, que eu penso. Né? O que você faz com aquela criança que está ali? Né? E uma criança... Porque você não evitou que a criança ficasse sem pai nem mãe. Quantas dessas crianças estão sem pai nem mãe porque os pais morreram no acidente? Não é... Não, que morreram num acidente, eu acho que é a minoria. A maioria está ali para adoção porque foram abandonadas. O grande problema, na verdade, é o abandono. E aí entra a questão política de novo, políticas sociais. Mas a partir da hora que chegou até ali, eu acho que é uma boa política você dar uma família para essa criança e permitir que ela cresça dentro do ambiente, né, de ter convivência familiar. Né? Se a gente acha que ser homoafetivo ou não é família, aí é outra conversa. Mas estar dentro do ambiente, poder crescer, se desenvolver, ter oportunidade de estudo, enfim. Mas cara, são discussões muito boas, muito saudáveis, né, cara? A gente tá batendo papo, eu não tenho razão de nada. Muito saudáveis. E eu espero que você entenda isso, cara. Se você não... O podcast é pra gente bater papo. Eu não tô aqui, sou dono da verdade. Agora tem um detalhe. Eu disse o seguinte, que eu não apoio, eu não estimulo, eu não acho que isso é uma boa política. Mas eu não sou idiota. Olha só. Na corrente de pensamento político, existe dois tipos de pensamento básicos, tem vários outros, mas que emanam dessas duas correntes políticas, corrente de pensamento ideológica. Nós temos o idealismo político e nós temos o realismo político. O que é o idealismo político? O idealismo político ele parte do princípio seguinte: o homem é bom e a sociedade o corrompe, que está lá em... quem falou isso foi o bendito lá fugiu o nome do cara agora. Eu falo desse cara direto, mas fugiu o nome dele aqui agora. Olha aí, olha aí, acho olha aí. O homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Olha aí. É um pensador gigante aí. E aí o outro é o Thomas Hobbes, fala uma coisa ao contrário. Ele fala o seguinte, que é o realismo político. Ele fala, o homem é mau, mas ele assina um contrato social, ele se condiciona para poder viver em sociedade. Então, Jean-Jacques Rousseau. É o Rousseau. O Rousseau diz que o homem é bom, a sociedade o corrompe. Thomas Hobbes diz que o homem é mau e ele aceita se condicionar, ele assina um contrato social para parecer bom, para poder ele conseguir conviver em comunidade. São duas visões. Ai, Bruno, mas o que isso significa? É o seguinte, o idealista político é a esquerda. Né? É o cara, vamos pregar a paz,
Vamos todo mundo abraçar aqui o Lago Paranoá aqui, e vamos soltar as pombinhas da paz. Você tá com o Putin e eu vou acabar com a guerra na mesinha de cerveja. Isso é idealismo político. Você está pregando, vamos tirar o pobre da pobreza. Todo mundo, fome zero. Zeramos tudo. Acabamos com todos os problemas da humanidade. Esse é o idealismo político. Ele parte do princípio de que, não, é só a gente conversar que combinou. Tá tudo bem, tudo certo. O realismo político é o caminho exatamente oposto. Ele diz o seguinte, cara, a sociedade é má. A guerra sempre vai existir. A gente tem que saber lidar tendo guerra ou não tendo guerra. Os conflitos sociais estão aí. Então, eu sou realista político. E eu sei que é o seguinte, é um fato sine qua non da vida, é um fato irrefutável da vida, é um fato que está posto de que as pessoas homoafetivas, homossexuais, LGBT, QIA+, elas existem e a gente tem que respeitá-las. Mas não porque elas são LGBT e QIA+, ela tem que respeitá-las porque elas são seres humanos. Tem que respeitar porque... vou respeitar pela sua escolha. Não, vou respeitar porque você é um bom cidadão, você é uma boa pessoa, você é um cara que contribui com a sociedade. Então, se existem 2 pais ou 2 mães que adotam uma pessoa e fazem um bom trabalho, eu não estou aqui para julgar isso. Eu acho que a sociedade tem que seguir seu curso. São políticas públicas e isso, assim, é o que a gente falou, vai dar uma discussão danada. Você estava falando aí dos robôs, por exemplo, lá na China, em Tóquio, né? Antigamente a gente estava preocupado, né? O robô que vai operar a gente, o robô que vai construir o carro, né? Hoje a gente está preocupado com funções sociais do robô. Né? 20 mil dólares. Não com... Aí, viu? Não, funções sociais, né? Funções do robô te acolher afetivamente. Eu também acho bizarro. Esses robôs estão a partir de 20 mil dólares. Já está causando um problema de saúde pública, várias coisas que estão acontecendo e a galera não fala disso. Você vê, inteligência artificial, né, cara? Quantidade de suicídio aí por conta de inteligência artificial. Vão um pouquinho antes. Não, inteligência artificial, não vou falar outra coisa. Uma febre, uma pandemia que dominou, está posta no Brasil agora. O chamado jogo do tigrinho e bet. Você sabia disso? É coisa de doido, né? Isso é uma loucura. Eu não lembro o número agora, se eu falei errado aqui, você depois dá um Google aí. Mas alguma coisa em torno assim, se não me engano, se não me falha a memória, parece que os jogos do tigrinho retiraram 20 bilhões de reais da economia. Dinheiro que era pro cara trocar a camisa, comprar um tênis, comprar uma meia, investir no negócio. Eu só vi manchete, mas parece que teve um aumento de imposto aí de investimento, de fundo, mas que vetaram na mesma época aí o imposto das bets, né? Coisa de doido. Você não entende essas políticas, pois né? Pois então aí... Eu só vi a manchete, eu não sei se foi isso realmente. Só que é o seguinte, isso está gerando... Por que eu citei isso? Porque está gerando um problema de saúde pública. Dependência semelhante à dependência química de jogos de azar. Pessoas que estão se suicidando, estão perdendo a vida, estão criando situações muito ruins porque estão envolvidas com esse tipo de a notícia situação. Aqui, Bruno. Homem aciona a justiça para resgatar 169 mil de jogo do Tigrinho. Pois é. Olha que doideira. Isso está virando e está afetando em tudo, né, cara? E aí, estou falando das bets, estou falando dos tigrinhos, estamos falando também de toda uma distorção que a humanidade está sendo levada por forças que... eu acho o seguinte, existe um modelo, né, de reprodução, existe um modelo familiar, né, como dizia o saudoso Levi Coupe, né, Levi Coupe era o técnico, era o Levi Fidelix. Ele dizia que 2 iguais não reproduzem. Se a gente quer amar o planeta Terra, a gente tem que amar a reprodução, a gente tem que amar a função paterna, a função materna, a função da criação dos filhos, que a gente possa superar, né, esses desafios, né, doutor? Ô Bruno, surgiu outra dúvida aqui. O pessoal está mandando aqui as perguntas. Doutor, em relação à vasectomia... Você está no ao vivo aí, Michão? Não, aqui eu tô... o pessoal está perguntando. Aqui no WhatsApp. Em relação à vasectomia, doutor. O camarada fez a vasectomia. Ele tem chance de voltar atrás, Como é que é? Não, vasectomia. Tem chance. Hoje tem jeito pra tudo, né, cara? A gente estava conversando aqui, tem jeito pra tudo. Então, vamos lá. Quem vai fazer a vasectomia, primeira coisa, tem que estar certo de que quer fazer a vasectomia. Né? Porque errado, vai dar problema. É uma esterilização cirúrgica.
Né? Então você não pode falar, vou fazer e se quiser depois eu volto atrás. Não funciona desse jeito, porque é como a gente está falando, é uma mutilação, de uma certa forma, né? É uma esterilização cirúrgica. Existe a cirurgia para reverter? Existe. É garantido? Não é garantido. Tá? Mas se eu fizer a cirurgia para reverter e não conseguir, eu quero ter filho. Tem outras formas. A gente consegue fazer uma punção no testículo e pegar um espermatozoide e fazer uma fertilização in vitro. A ciência evoluiu muito. Se não conseguir na punção, a gente consegue abrir o testículo e catar espermatozoide ali dentro. Na maioria das vezes, vai ter um resultado legal, vai conseguir fazer. Mas você não quer chegar nisso. Então, se você quer fazer vasectomia, só faça se tiver certeza absoluta. É um planejamento familiar, conversar com a sua esposa, né? Mas, doutor, fica então, o testículo tem espermatozoide? Continua produzindo, ele continua com a função Mas aqui, dele. já tem uma... Tanto a endócrina, né, quanto já tem uma reprodutiva. vasectomia natural que está amplamente propagada aí, pô. E qual que é? Casar com a tua. Resolve o problema, meu amigo! Como é que é, Bruno? Como é que é? Vasectomia aí, que tá liberada aí, pô. Natural, pô. Pô, não entendi, cara. Não entendi, não vi aqui não. O quê? Vasectomia natural, pô. Casa com outro homem, pô. Aí você tá vasectomizado. Você não precisa desse problema. É isso aí, vamos acabar nesse clima festivo aí, doutor. Valeu, cara. Mas foram muitas informações importantes, né? A gente tá brincando aqui, gente. A gente tá aqui gravando nossas opiniões, nossas percepções de mundo. Só faltou virar cerveja aqui. Só agora. faltou cerveja agora, né? Agora, a gente... assim, a tônica desse bate-papo nosso é o seguinte. O cara tem que ter um projeto de saúde, tem que ir no urologia. De quanto em quanto tempo, doutor? Então, vamos lá. Existe aí uma necessidade de passar pela primeira consulta para poder determinar. Tem diversos fatores aí que vão influenciar. Se você já tem histórico na família, e o histórico na família a gente fala de parentes de primeiro grau. Tá? Se você tem histórico na família de parentes de primeiro grau, você vai começar mais cedo essa avaliação, principalmente se eles forem jovens, menores de 65 anos. Teve um câncer de próstata, seu irmão, seu pai teve um câncer de próstata, você vai começar mais cedo, aos 40 anos. Tá? Pele negra, tá? Começar com 45. E de um modo geral, a população de um modo geral começar com 50. O que a gente vê hoje praticando, começa com 45, a partir daí bate um papo com o urologista, né, e determina, cada paciente vai fazer de um jeito. Vai depender da história do paciente, vai depender da disponibilidade, vai depender do acesso à saúde que ele tem, se ele tá sempre indo. Mas de um modo geral, fazer a consulta com o urologista é a tendência a fazer de ano em ano. Tá? Fazer essa avaliação de ano em ano, porque como eu falei, você não olha só o câncer. Se a gente fosse olhar só o câncer, era até relativamente fácil. Mas não é só o câncer, a gente olha a vida sexual, a saúde sexual, a gente olha a saúde reprodutiva, a gente olha questão de cálculo renal, né? A gente ajuda os clínicos e os cardiologistas a fazer o apanhado da parte de glicose, colesterol, tudo isso. Né? A medicina vem evoluindo muito. Hoje você morrer de um câncer de próstata é uma coisa muito difícil. Tá? Os cânceres de próstata... Só se o cara eles for não muito são... relaxado, né? Assim, não é que você é muito relaxado. Ou ele não se cuidou e descobriu já uma doença mais avançada, isso aí, pô. ou ele deu um azar danado de uma doença mais agressiva, uma doença atípica que a gente chama. Tá? A cirurgia evoluiu muito, né, cara? Hoje o que a gente vê na cirurgia de próstata é uma coisa que é sensacional. Esse mês aí agora ela entrou foi aprovada lá no Conitec, né, que ela entra no hall de cirurgias do SUS. Né? Então, até que se eu não me engano, aí tem 180 dias para essas cirurgias estarem recebendo investimento, uma cirurgia robótica aí no SUS. Aqui em Cachoeiro já faz no Hospital Evangélico, pelo SUS, é um volume ainda pequeno, mas a tendência é que isso seja nacional. Então, o cara para morrer hoje dessa doença, ou ele descuidou, ou deu um azar danado de ser uma doença agressiva. O câncer de próstata não é tão agressivo quanto os outros cânceres, é um câncer de desenvolvimento lento. Dá para monitorar e reverter, né? Tem casos que a gente só monitora e só acompanha, nem opera, não faz nenhum tratamento. E o tratamento, doutor? Então, o tratamento, cara, tem muita coisa, né? Vai depender do estágio da doença, é uma fase inicial, a gente pode só acompanhar. Se o paciente puder ser submetido à cirurgia, a gente pode operar hoje, via de regra. Necessidade, né? Ou tiver necessidade. Ou tiver necessidade. Ou seja, consulte o urologista que você vai lá, que você vai pegar todas essas dicas com o doutor Marcos Cadum, né? Não adianta também a gente querer passar um recibo genérico aqui. Acho que a gente falou muita coisa aqui, né, doutor? Acho que conseguimos gerar bastante subsídio para o cara saber o seguinte: cuide da sua saúde, brother. Não espere o pior acontecer. Previna-se, né, em todos os sentidos. Cuide da sua saúde sexual. A saúde sexual é importante, né, cara? O cara tem que estar ativo, tem que se manter ativo. Brunão, a gente não pode esquecer, não, mandar um abraço pro doutor Cadum, tia Ana. Tia Ana. São meus... Você não tá falando no microfone, não? Os amores da minha vida, eles. Um beijo. Tia Ana, beijão pra você, tia Ana. Vem aqui tomar um café com a gente aqui no Pó de Pedra. Muito bem. Meu querido doutor
Dr. Marcos Cadum. Cara, eu sou um eterno privilegiado quando eu estiver nessa bancada aqui, porque é muito bom, cara, a gente poder ter esse tempo de trocar ideia com áreas de conhecimento que a gente não tem domínio, não tem acesso, não tem liberdade, liberalidade para tratar. E eu, às vezes você que está assistindo aí, está assistindo esse programa, às vezes você é paciente do Dr. Cadum, é amigo, é familiar, né, ou curioso do assunto, e você está assistindo esse programa e vai embora. Eu estou aqui gravando todos, então eu tenho a oportunidade de conversar com todo mundo, né, e isso gera muitos conhecimentos, muita conexão com pessoas. Quero agradecer, parabenizar o senhor pela desenvoltura, né, pelo domínio do assunto. Logicamente é médico, mas a gente tem todo tipo de pessoas, de profissionais. Tem uns que não passam muito conhecimento, outros o senhor deu show aqui, deu baile, né? E dizer que as portas estão abertas, a gente está gerando esse programa aqui, né, às vésperas aí do Novembro Azul, né? Então é um período de muita atenção, né? É uma conscientização que deu certo, pegou, né? Uma campanha que funcionou. Deu certo. E isso tá sendo... Pode ser até esse um grande, né, figurão aí, por ter segurado essas mudanças todas essas mudanças. Então, para mim, é um privilégio ter você por aqui, estar contigo e a gente poder ter esse bate-papo tão legal. As portas... Cara, valeu, um grande prazer. Obrigado pelo convite. Eu agradeço o Orlandinho, né, amigo aí de infância, né, parceirão. E eu que agradeço, à disposição, Marcos, cara. Valeu mesmo pelo bate-papo. Curti muito e na próxima aí a gente desenvolve mais. Vamos, a gente traz alguns exemplos aqui, alguns casos. Bom, quero agradecer a todas as empresas patrocinadoras nossas, que eu vou citar uma a uma, vai, fala aí que eu reproduzo aqui. Vou citar uma a uma. Romário Rosa Stones, Pin Academy, Performance Ferramentas Diamantadas, Investe Mais, nossa querida Investe Mais, Incomil, Envelope Mais, Cecília Tower, fechou? E Atlas Mármores, né? Bom, quero agradecer essas empresas. A gente tá... Gustavo Mairink, Gustavo tá na pegada aí. Casa Boa Vista, ou é My Holdings. Nós estamos aqui com um pool de empresas que acreditam nesse projeto, ó, que apoiam a gente aqui, que estão com a gente, que monetizam aqui esse canal, que ajuda a gente a tocar para frente esse projeto. Procure, entre estrutura, hein, cara? Que estrutura, né? Gostou da nossa estrutura sensacional. Aí? Agradecer meu parceiro profissional Sérgio Moura, o homem das picapes aqui, é o cara que é o mentor de tudo aqui, o cara que está sempre conduzindo com bons projetos, boas ideias e boas levas de coisas. Obrigado a todos vocês que estão aí do outro lado. Para mim é um privilégio ter você aqui. Curta, comente, compartilhe, interaja com este conteúdo. Volte no canal mais vezes, ative o sininho, porque quando tem episódio novo você é o primeiro a saber. Para nós, a presença de vocês é importantíssima. Obrigado, doutor. Valeu, gente. Volte mais sempre, porque aqui com a gente falar de pedra ficou mais leve. Tamo junto. Valeu. Tamo junto.